todos e todas. Seguimos aqui no módulo 2 do curso Questão Social, Desigualdade Social e Neoliberalismo. Aqui quem fala é o Ricardo Souza. Nós trabalhamos no módulo 1 o conceito de questão social, como a origem dela, né, através da contradição capital-trabalho, das expressões de desigualdades e resistência, né, as múltiplas expressões, né, as múltiplas lutas sociais que refletem, né, dentro do sistema capitalista, a contradição entre os poucos que acumulam a riqueza e os muitos que precisam vender sua força de trabalho para sobreviver e garantir as suas necessidades. E nesse sentido, né, a gente avança para o módulo 2, né, que ele vai tratar sobre a dependência e a colonização. Qual a origem desse processo na realidade brasileira e latino-americana, que neste caso não há como separar o Brasil do contexto latino-americano. Porque dentro do modo de produção capitalista, existem países que são imperialistas, que são países centrais. Existem países que foram colônias e hoje são considerados países dependentes, que eles seguem tendo um papel periférico dentro do sistema capitalista, dentro do mercado mundial de exportações. E no caso dos países latino-americanos, eles são, por excelência, produtores de alimentos, de matérias-primas agrícolas e minerais, e também pecuárias, né? Nesse sentido, né, o processo de colonização das Américas, né, não foi um processo pacífico, foi extremamente violento, né? Houve o genocídio de boa parte dos povos originários, dos povos indígenas, houve genocídio também da população africana, né, e boa parte dela foi trazida, né, na realidade do Brasil, em vários países das Américas, né, para ser explorado na condição de trabalhador e de trabalhadora escravizado, né? Em nenhum momento isso ocorreu sem resistência, sem luta, né, dos povos, né? A luta quilombola foi fundamental ao longo de séculos, né? Resistiu à escravização dos povos africanos, aqui considerados povos negros, né? E dentro dessa realidade, né, os processos de independência nacional, a começar pelo Haiti, que foi uma revolta negra e popular muito poderosa contra o imperialismo francês, a própria guerra de independência dos Estados Unidos, que foi fundamental para derrotar o processo colonial, as guerras de independência na América chamada espanhola, né, chamada hispânica, né, parte do Simão Bolívar, foram fundamentais, e o Brasil passou por um processo, não que não houvesse lutas e revoltas populares, né, muito pelo contrário, né, mas ela se deu por uma transição dentro da monarquia, né, dentro de uma mesma dinastia monárquica, né, e o Brasil, não à toa, né, foi o último país das Américas a manter legal a escravização do povo negro, né. E nesse processo, né, ele não se deu de graça, né, havia uma organização, uma transição para o Brasil ingressar no capitalismo industrial, se modernizar, e para esse processo, e dada a dominação do latifúndio, do que hoje nós conhecemos como agronegócio, esse processo se deu de forma lenta e gradual. Porque havia uma necessidade, né, de trazer para o Brasil, né, segundo eles, né, imigrantes europeus para branquear a população, para ser a força de trabalho da indústria. E relegar a população negra o papel de exército de reserva de força de trabalho, uma população excedente que faria a pressão, né, dentro do mercado, do chamado mercado de trabalho, para reduzir os salários e explorar os trabalhadores na ativa. E dentro dessa lógica, houve a imigração europeia, essa nova onda de imigração europeia, e em 1850 foi decretada a Lei de Terras, que foi a lei que regulamentou o latifúndio, né, para os senhores de terra, né, manterem, né, seus territórios, né, e inviabilizou os ex-escravos de adquirirem terras, de seguir o trabalho rural e serem jogados para as periferias, para os guetos das grandes cidades que cresciam, que surgiam naquele período. E naquele período, não à toa, foi o período em que iniciou o processo de criminalização, de separação da população negra. E nesse período também ocorre a criminalização da expressão cultural da população negra. É criminalizada a roda de samba, é criminalizada a roda de capoeira, para colocar essa ideologia contra a população negra, contra a população indígena na sociedade, e criar uma hierarquia racial, que era fundamental nessa nova República Brasileira, para o padrão de dominação capitalista relegar a população negra a essa posição subalterna, essa posição marginalizada. E assim se deu, na realidade brasileira, uma gênese, né, da classe trabalhadora, né, a gênese da classe trabalhadora assalariada no Brasil, ela nasce também com uma gênese racial.
Há uma divisão social, sexual e racial do trabalho no Brasil e nos países da América Latina. Esses países determinam, distribuem o poder para uma elite branca, descendente dos europeus, descendente dos portugueses, dos espanhóis, dos franceses, dos alemães, e a população majoritariamente negra, indígena, mestiça, ela é relegada à posição de vender sua força de trabalho, de produzir as riquezas para favorecer essas elites. Aníbal Quijano coloca essa gênese, essa divisão sexual e racial do trabalho e do poder. Então nasce junto a classe trabalhadora nesse contexto racializado dentro da realidade capitalista. Fica aqui a indicação de leitura do Aníbal Quijano, A Colonialidade do Poder, e do Rui Mauro Marini, A Dialética da Dependência. E no próximo módulo vamos detalhar mais, a partir da teoria marxista da dependência, como se dá o trabalho assalariado nesses países e como ocorre o fenômeno da superexploração, que ele é uma realidade muito particular de países dependentes como o Brasil. Seguimos aí no módulo 3 em instantes.